Olá, paz e alegria, domingo, dia do Senhor, que bom que nós estamos aqui para mais essa reflexão do Evangelho, que está em Lucas capítulo 6, versículo 17 e de 20 a 26. O Evangelho que fala das bem-aventuranças. Jesus faz o chamado, mas não basta só ser chamado. Tem um caminho de santidade, tem um caminho de bem-aventuranças para que os discípulos possam seguir. Então vamos acolher esta mensagem com o coração aberto neste domingo e nós vamos também compartilhar para que outras pessoas possam acolher esta mensagem de hoje. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa aí também o teu comentário, nós vamos fazer com que essa mensagem chegue mais adiante. Diz assim o Evangelho: desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem em vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois, ao mesmo modo, seus pais tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós, quando todos vos bendizerem, vos bendisserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos essas bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Interessante que no Evangelho de Mateus, Jesus está no monte e de lá ele começa a ensinar as multidões. O Evangelho de Mateus é mais voltado para os judeus. Tem alguns detalhes que não tem aqui nesse Evangelho. No Evangelho de Lucas, ele fala de uma planície. Jesus desceu com os apóstolos, foi para um local plano. Isso tem um sentido no Evangelho de Lucas. Lucas está anunciando esse Evangelho também para os gregos, também para povos pagãos. E é para mostrar para os discípulos que é preciso pisar na realidade. Preciso estar também na realidade, porque as bem-aventuranças é a realidade para o discípulo viver, para os cristãos viverem. As bem-aventuranças é o caminho de santidade que todos nós devemos viver. E esse caminho de santidade é apresentado como algo que sai um pouco fora da lógica humana. Aqui o Evangelho vai dizer que felizes os pobres. Quem é que quer ser pobre? É claro que aqui está falando de uma pobreza numa outra dimensão, mas felizes são os pobres em espírito, felizes aqueles que têm fome, felizes os que choram, os que são perseguidos, que são odiados. São coisas que as pessoas queriam distância, mas os discípulos vão precisar enfrentar isso. Os discípulos que querem fazer um seguimento verdadeiro de Jesus, eles vão precisar enfrentar esses desafios. E eles vão precisar enfrentar esses desafios com a firmeza, com a força do Espírito, porque também Jesus enfrentou esses desafios. O caminho cristão é o caminho de Cristo. Cristo foi pobre, Cristo teve fome, Cristo também chorou, Cristo passou por esses momentos de perseguição, foi odiado e ele venceu. Então, o discípulo, ele vai ser bem-aventurado vivendo essas coisas porque ele vai estar seguindo o seu mestre. Ele vai estar passando também pelas mesmas dificuldades, as mesmas adversidades que o seu mestre. Por isso ele é feliz, por isso ele é bem-aventurado. É um contexto, e no contexto que nós vivemos hoje, também é exigido de nós, cristãos, os discípulos de hoje, passar por este caminho das bem-aventuranças. E muitos não querem passar por este caminho. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não é um caminho de infelicidade, é um caminho de felicidade. Não é uma felicidade como a lógica do mundo, é claro.
é uma outra lógica, mas é o caminho de felicidade, porque você vai estar imitando o seu mestre e também, claro, se unindo a ele em todos os sentidos, porque o verdadeiro cristão, ele entra em comunhão com o seu mestre, com Jesus, não só nas coisas boas, não só na glória, mas também nas adversidades. Ele entra em comunhão também com o Cristo da cruz. Ele entra em comunhão com o servo sofredor, com o Cristo que passou por adversidades. Ele entra em comunhão, nós também como discípulos. Por isso, nós devemos trilhar esse caminho das bem-aventuranças. Que o Senhor nos dê, então, a graça de viver plenamente aquilo que nós devemos viver como cristãos nesse segmento. Nós possamos ter a força para viver cada uma dessas bem-aventuranças. Que nós possamos entender a lógica de Deus, que muitas vezes se opõe à lógica do mundo. Que nós possamos viver esta lógica com firmeza, com alegria. Os santos eram felizes, bem-aventurados, passaram por todas essas adversidades, mas eram felizes. A felicidade, ela não é algo que está na nossa lógica. A verdadeira felicidade do reino de Deus talvez não esteja na nossa lógica humana. Então peçamos ao Senhor a graça de viver essa outra lógica. Se você passa por dificuldades, se você passa por momentos difíceis, o Senhor traz o consolo, bem-aventurado, porque isso é algo que vai passar. Jesus, nas bem-aventuranças, diz: vocês são bem-aventurados porque são pobres, porque vocês herdarão o reino de Deus. Ou seja, ele fala, na verdade, no fundo, não é de uma pobreza, ele fala de uma riqueza, a riqueza do reino de Deus. Aqueles que têm fome serão saciados. E nós somos saciados com a presença, com o pão da palavra, com o pão da Eucaristia. Existe uma fome material, física, mas existe também uma fome espiritual. E aquele que segue Jesus, ele vai ser saciado. Ele vai ser saciado no seu espírito. Aqueles que choram vão rir, porque nós vamos vivenciar a esperança do reino de Deus e isso traz alegria ao nosso coração. Então peçamos ao Senhor a graça de saber passar pelas adversidades da vida com a certeza de que isso vai passar e que vamos experimentar algo melhor. Por isso somos bem-aventurados. Que você seja um bem-aventurado, que você na sua caminhada com Deus possa viver plenamente a vida de santidade, esse caminho de bem-aventurança. Peçamos ao Senhor esta graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.